O passado revelado. Lucas e Ana estavam casados há 2 anos. Desde o começo, Lucas sempre foi apaixonado pela doçura e discrição de Ana. Ela era reservada, elegante, e nunca gostava de falar muito sobre o passado, especialmente sobre os relacionamentos antigos. Lucas respeitava isso, afinal, todos têm direito a guardar segredos que não querem compartilhar. A relação deles, no geral, era boa, se davam bem, compartilhavam o cotidiano, e raramente discutiam. Mas, com o tempo, Lucas começou a sentir que faltava algo. Na intimidade, tudo sempre era previsível, metódico. Ana nunca se abria para algo novo, nunca expressava vontade de explorar ou tentar coisas diferentes. Ele sugeriu conversas, brincadeiras e até viagens para apimentar as coisas, mas ela sempre fechava a porta para qualquer sugestão mais ousada. Lucas, por respeito, acabava aceitando, embora não deixasse de sentir um leve desapontamento. Ele a amava, mas não podia negar que sentia falta de uma conexão mais intensa. Ele nunca imaginaria que a resposta para esse mistério estava prestes a se revelar. Em uma manhã de sábado, enquanto Ana havia saído para fazer compras, Lucas estava em casa, aproveitando a folga. Ele notou que o celular dela estava sobre a mesa da sala. Ana raramente se esquecia de algo assim. Sem segundas intenções, Lucas pegou o celular. Ele não tinha senhas para acessar o dispositivo dela, e confiava plenamente na esposa, mas algo o intrigou. Ele abriu o celular apenas para matar a curiosidade, talvez, enviar uma mensagem, avisando-a sobre o esquecimento. Foi quando, sem perceber, começou a explorar algumas fotos antigas no Google Fotos. Inicialmente, eram apenas imagens inocentes de viagens, de momentos antes de eles se conhecerem. Ele sorriu, imaginando a vida dela antes de estarem juntos, até que percebeu uma pasta intitulada Memórias. Intrigado, ele abriu. As primeiras fotos eram inofensivas, viagens com amigos, festas, aniversários. Mas, ao deslizar a tela, ele começou a encontrar imagens mais íntimas, e seu coração começou a bater mais rápido. A princípio, ele hesitou, pensando em parar. Porém, a curiosidade e o misto de sentimentos que surgiam o mantiveram ali. Não queria invadir algo tão pessoal, mas uma parte dele sentia que precisava entender melhor quem era Ana, especialmente depois de sentir tantas limitações na intimidade entre eles. Foi então que, ao rolar mais para baixo, Lucas encontrou algo que o deixou sem palavras. Eram vídeos, não fotos, mas vídeos íntimos. Ele apertou o play de um deles, e sua mente foi tomada por um choque absoluto. Era Ana, sem dúvida. Mas aquela Ana que ele via na tela era alguém que ele nunca conhecera. No vídeo, ela estava com um ex-namorado, fazendo coisas que Lucas nunca imaginou que ela fosse capaz de fazer. Coisas que, inclusive, ele havia sugerido algumas vezes, mas sempre recebeu respostas negativas e evasivas. Ana parecia diferente nos vídeos. Ela estava cheia de energia, participativa, completamente entregue a cada momento. Sua postura era confiante, ousada, e ela claramente gostava do que fazia. Lucas mal conseguia reconhecer aquela pessoa. Era um contraste gritante com a Ana que ele conhecia, reservada e que mantinha uma postura controlada. Conforme continuava assistindo, percebeu que não era apenas um ex-namorado, eram 3. Havia vídeos dela com cada um deles, e em cada gravação, Ana parecia se transformar, explorando algo novo e diferente. Ela se entregava completamente a eles, como nunca havia feito com Lucas. Ele sentiu um misto de raiva, tristeza e até confusão. Por que ela se mantinha tão fechada com ele? Por que nunca quis explorar o lado sensual da relação como havia feito antes? Afinal, por que ele parecia não ser suficiente para ela? Naquele instante, Lucas se sentiu esmagado por uma sensação de inadequação. Ele não sabia se sentia raiva de Ana por esconder esse lado de sua vida, ou de si mesmo, por não conseguir despertar nela o mesmo desejo. Sua mente começou a viajar em perguntas sem respostas. Ela ainda pensava nos ex-namorados? Sentia falta do que faziam? Será que se sentia entediada ao seu lado? Perdido em seus próprios pensamentos, Lucas ficou ali, em silêncio, o celular nas mãos, o peito apertado. Ele sabia que,
a partir desse momento, as coisas não seriam mais as mesmas. O que viu tinha alterado a visão que ele tinha de sua esposa, e também a forma como ele se via. A confiança estava em frangalhos, mas ele sabia que precisava encontrar uma maneira de enfrentar essa situação. A grande questão era, como ele abordaria Ana sobre o que havia descoberto? Como ele conseguiria seguir em frente, sabendo o que viu? Quando Ana chegou em casa, o silêncio de Lucas era evidente. Ele disfarçou o melhor que pôde, mas algo havia mudado profundamente nele. Nos próximos dias, as coisas entre eles ficaram tensas, com ele se afastando sutilmente, e Ana, parecendo não entender o que estava acontecendo, continuava em seu jeito habitual. Agora, Lucas precisava tomar uma decisão. Ele enfrentaria Ana e traria tudo à tona, ou tentaria esquecer o que descobriu, vivendo com a dúvida e o ressentimento que cresciam dentro dele? O que Lucas faria a seguir seria uma escolha decisiva para o futuro dos dois. Os dias seguintes ao que Lucas havia descoberto foram de silêncio e tensão crescente. Ele tentava disfarçar a decepção, a insegurança, mas a distância entre eles era palpável. À noite, evitava o toque dela, e suas conversas eram cada vez mais curtas. Ana percebia que algo estava errado, mas Lucas, sem saber por onde começar, preferia se afastar. Até que uma noite, depois de um jantar silencioso, Ana perguntou: Lucas, o que está acontecendo? Você está estranho comigo. Fiz algo de errado? Lucas olhou para ela por um momento, estudando cada traço de seu rosto. A mulher sentada à sua frente era a mesma que ele amava, mas ao mesmo tempo, parecia uma completa estranha. Ele não conseguia mais esconder o que sentia. Ana, quero te perguntar uma coisa, mas preciso que seja completamente honesta comigo. Ela assentiu, parecendo um pouco apreensiva. Eu encontrei algumas coisas no seu celular. Ana franziu o senho, claramente sem entender. Que coisas? Vídeos. De você, com seus ex-namorados. O rosto de Ana empalideceu instantaneamente. Ela não disse nada, mas a expressão dela revelou que sabia exatamente do que ele estava falando. Lucas, começou ela, com a voz trêmula, mas ele a interrompeu. Deixa eu falar primeiro, disse ele, com a voz firme. Eu sempre respeitei sua privacidade, seu direito de não querer falar sobre o passado. Achei que era uma escolha sua, e eu respeitei isso. Mas depois de ver aqueles vídeos, fiquei me perguntando quem você realmente é, Ana. Porque a mulher que eu vi lá não é a mulher que eu conheço. Ana desviou o olhar, parecendo lutar contra as palavras. Não foi intencional esconder essas coisas de você, Lucas. Mas, aquilo era uma fase diferente da minha vida. Diferente como? Porque, com eles, você era tudo que eu sempre quis que fosse comigo. Sempre foi aberta, disposta a experimentar, a explorar. Mas comigo, por que não? Ele suspirou, lutando para manter a calma. Eu me sinto como se estivesse competindo com fantasmas, Ana. E pior, perdendo para eles. Ana ficou em silêncio, seus olhos marejados, mas ainda hesitante em falar. Lucas sentiu a dor no peito se intensificar ao ver a culpa e a vergonha no rosto dela. Lucas, me ouça, por favor, ela finalmente disse, com a voz quase em um sussurro. Eu sei que parece injusto, e talvez seja. Mas o que você viu eram memórias de uma pessoa que eu não sou mais, alguém que não sabia o que queria. Eu estava em relacionamentos vazios, procurando uma validação que não existia. Com você, eu quis construir algo real, algo diferente, algo limpo. E talvez, no meio disso, eu tenha errado em não perceber que também precisava me abrir de verdade com você. Limpo? Lucas repetiu, com uma risada amarga. Então, comigo, você decidiu limpar quem você era? Como se o passado fosse algo sujo. Ana tentou segurar as lágrimas, mas falhou. Ela parecia lutar entre a vergonha e a necessidade de explicar o que nem ela mesma compreendia completamente. Eu não queria que você me visse como alguém que precisava fazer coisas para ser amada, ela confessou, a voz entrecortada. Com você, eu senti que era respeitada, amada pelo que eu sou.
E eu quis tanto preservar isso que acabei criando barreiras que, agora percebo que afastaram você. Lucas ficou em silêncio, processando o que ela havia dito. Em algum nível, entendia o que ela tentava explicar, mas o ressentimento dentro dele não diminuía. As imagens do passado dela continuavam rondando sua mente, como uma prova dolorosa do que ele jamais teria. O problema, Ana, é que agora eu sei o que está faltando, ele disse, com uma dureza que ele mesmo não reconhecia em sua voz. Agora eu sei que tudo o que eu queria, você era capaz de fazer, só que nunca fez por mim. E, francamente, não sei se consigo viver com isso. Ana começou a chorar, tentando segurar sua mão, mas ele se afastou. Havia um abismo entre eles que parecia impossível de cruzar. Eles haviam construído um casamento sobre uma imagem idealizada, mas a verdade sobre quem eram de verdade veio à tona de uma forma avassaladora. Lucas, me perdoe, ela disse, soluçando. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Eu só queria ser a esposa perfeita para você. Ele a observou, sentindo um misto de pena e decepção. Por mais que houvesse amor, havia também uma quebra irreparável de confiança e cumplicidade. A verdade, Ana, é que eu me apaixonei por uma versão de você que talvez nunca tenha existido, ele disse, antes de se levantar. E eu não sei se consigo viver com essa versão, agora que sei a verdade. Sem olhar para trás, Lucas saiu de casa, deixando Ana com suas lágrimas e arrependimentos. O que ele faria a seguir ainda era uma incógnita, mas sabia que uma parte de seu amor por ela se quebrou naquele momento, e ele não tinha certeza se seria capaz de recuperar. Lucas saiu naquela noite, mas voltou algumas horas depois, decidido a ter uma conversa final com Ana. Quando entrou, encontrou-a sentada no sofá, ainda com os olhos vermelhos, a expressão abatida. Ele se sentou à sua frente, a tensão no ar era quase palpável. Eu pensei muito, Ana. E percebi que, por mais que eu te ame, tem algo em nós que não tem conserto, ele disse, sem rodeios. Você me manteve fora de uma parte importante de quem você é, e isso me fez sentir como se eu não fosse digno de toda a sua verdade. Ana balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que errei, Lucas. Mas não queria que meu passado te afetasse dessa forma. Com você, eu só queria ser melhor. Lucas suspirou, tentando segurar a dor e a frustração. Ser melhor, Ana, não significa esconder quem você é. Eu queria estar ao seu lado, conhecendo tudo de você, os erros, os acertos, as inseguranças. Mas agora sinto que, por mais que tente, não vou conseguir confiar de novo como antes. Ana baixou a cabeça, sabendo que ele tinha razão. Então, o que isso significa para nós? Ela perguntou, quase num sussurro. Acho que precisamos de um tempo longe um do outro, ele respondeu, a voz cansada. Talvez seja o único jeito de descobrir se conseguimos superar isso, ou se devemos seguir caminhos separados. Ela sentiu, com lágrimas silenciosas caindo de seu rosto. Lucas, também emocionado, segurou a mão dela pela última vez antes de sair pela porta, deixando o silêncio e o vazio para trás. Ambos sabiam que aquele era o fim de uma história que poderia ter sido muito diferente, se a confiança e a abertura tivessem sido completas desde o início. Esse final retrata como a confiança é fundamental para a construção de um relacionamento sólido. Guardar partes de quem somos para proteger o outro, na verdade, enfraquece a relação, pois deixa dúvidas e lacunas que podem se tornar intransponíveis com o tempo. Para um relacionamento realmente forte, a transparência é essencial. No caso de Lucas e Ana, a tentativa de criar uma nova versão da vida a dois sem encarar o passado resultou em mais feridas do que segurança. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!